Olá, esse é o segundo vídeo sobre sistemas operacionais. Nele eu farei uma breve revisão sobre hardware de computadores. Basicamente, um sistema operacional precisa conhecer o hardware para funcionar. Todos os itens de computadores são conectados a um sistema de barramentos e a partir disso o sistema operacional consegue ter conhecimento deles. A exemplo disso, temos na figura 1.6 monitores, teclados, impressoras e unidade de disco rígido que estão todos conectados a um sistema de barramento, mesmo que tenham que passar por alguns controladores no meio dessa conexão. Processadores são cérebros do computador, que buscam instruções na memória e as executam. Uma CPU ela tem registradores internos para armazenar variáveis e não precisa buscar sempre na memória as informações que precisa executar. Também possui registradores temporários, que são o contador de programa, que armazena o endereço de memória para a próxima execução a ser buscada, o ponteiro de pilha, que aponta para o topo da pilha atual de memória, e o PSW, que é um bit identificador de controle, que diz se o SO está em modo usuário ou núcleo. O SO, o sistema operacional, ele deve estar ciente de todos os registradores que a CPU possui. CPUs modernas têm recursos para executar mais de uma instrução por vez, mais de um software por vez. Elas possuem unidade de busca, codificação e execução separadas. E uma instrução precisa chegar ao pipeline e logo em seguida ser executada. Quando uma instrução está sendo executada, outra pode estar sendo decodificada e outra instrução pode estar sendo buscada. Uma CPU superescalar ela é mais avançada do que um projeto de pipeline. Possui múltiplas unidades de execução para inteiros, booleanos e float. Consegue buscar duas ou mais instruções ao mesmo tempo, decodificar e jogar no buffer de execução. E as instruções executadas podem ser até mesmo fora de ordem. A unidade fica livre, já busca algo e coloca no buffer de execução. Processadores possuem dois modos, núcleo e usuário. O PSW ele possui um bit que controla em qual modo a CPU está executando. O modo núcleo ele acessa todo o hardware. Alterar o bit PSW é proibido a nível de hardware. Sistemas embarcados são sistemas que funcionam ali no hardware à parte e ele possui grande parte do seu funcionamento em modo usuário e uma pequena parte apenas em modo núcleo. O fluxo de execução um programa usuário faz uma chamada para o sistema que cai em uma trap. Uma trap é meio que uma armadilha responsável por fazer o chavear de modo usuário para o núcleo. Depois disso passa o controle para o sistema operacional que retorna para o usuário. Sistemas, chips multithreads e multinúcleo. Com mais transistores, as CPUs meio que elas ficaram mais potentes. E como as CPUs ficaram mais potentes, tinha que decidir o que fazer com esse recurso extra que as CPUs possuíam. E uns passos lógicos que foram tomados foi replicar a parte lógica de controle funcional da CPU, depois aumentar o cache da CPU para torná-la mais rápida. Multithread. Exemplos de processadores que funcionam com multithread são processadores 86, Spark, Power 5, Intel Xeon e os Core. Os processadores multithreads eles mantêm dois estados diferentes em duas threads. Ele não tem um paralelismo real de execução, mas o tempo de chaveamento é reduzido. Assim pode trocar entre as execuções mais rápido. Cada thread é uma CPU separada para o SO. Se houver pouco trabalho, as threads se juntam em uma CPU para executar a tarefa mais rápido. Então temos que imaginar esse processador da seguinte forma. Ele é uma caixinha, por exemplo, que tem várias threads dentro. Cada thread pode estar executando um software, mas não estão executando ao mesmo tempo. Basicamente ocorre que tem o chaveamento das threads e é escolhido uma para executar no momento. É assim que funciona.
continuando sobre chips multithread e multinúcleo, 4 mini chips, cada um com uma CPU independente. O Intel Xeon ele possui 60 núcleos em um único chip. Sistema operacional de multiprocessador. Basicamente, tem esses chips multithread e multinúcleo, há vários pequenos núcleos e precisa de sistemas operacionais para esses multiprocessadores, esses processadores que possuem vários núcleos. A GPU ela é uma CPU com milhares de núcleos minúsculos. Eles são muito bons para realizar muitos pequenos cálculos feitos em paralelo, como reproduzir polígonos em aplicações gráficas. Não são tão bons em tarefas em série. Aqui na figura 1.8 temos dois itens, o A e o B. Um chip quad-core com a cache L2 compartilhada entre todos os núcleos desse chip e um chip quad-core com cache L2 separadas, uma para cada núcleo. Agora vou falar um pouco sobre memória. O segundo principal componente em um computador é a memória. Ela deve ser grande, barata e extremamente rápida. Possui camadas. Uma memória ela possui camadas. Uma camada superior, que ela é feita do mesmo material da CPU, e uma camada inferior, que ela é menos rápida. A memória cache ela é controlada pelo hardware. A memória principal é dividida em linhas de cache. As linhas mais usadas são mantidas próximas à CPU. A CPU busca primeiro na memória cache as informações que precisa executar. Se não encontrar, busca na memória abaixo. Cache possui alto custo e é limitada a 3 níveis. A memória abaixo da cache ela é mais lenta, então temos que imaginar essa memória como uma memória que a CPU ela acessa diretamente. Essa memória ela também possui um cache. A CPU sempre tenta buscar nesse cache e, caso não ache, vai para as camadas inferiores da memória. Isso torna o processo de busca um pouco mais lento. Se tiver no cache é bem mais rápido. E a partir disso a CPU consegue uma instrução para realizar determinada tarefa. A memória cache ela ajuda a melhorar o desempenho. CPUs modernas possuem dois caches, L1 sempre dentro da CPU, que tem um acesso sem atraso, e a L2 acesso com atraso e armazena vários megabytes de palavras usadas. A memória principal ela é chamada de RAM, que significa Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Requisições da CPU que não podem ser atendidas pela cache vão para a memória principal. Ou seja, a CPU tem lá uma memória cache e caso não encontre a informação lá, ela busca na memória principal para executar determinada tarefa. Na figura 1.9 temos uma hierarquia de memória típica, os números são apenas aproximações. Tem disco magnético, que tem uma memória maior, de 1 a 4 terabytes, memória principal, que vai de 1 a 8 GB, uma cache, geralmente de 4 MB, e registradores com memórias menores do que 1 KB. Exemplos de memória: a memória ROM, que ela é não volátil, não pode ser apagada e nem reescrita, e algumas placas de dispositivos de entrada e saída vêm com ROM para lidar com o controle de dispositivos de baixo nível. Outro tipo de memória é a CMOS. Ela é volátil, ela pode se perder caso as informações dela podem se perder caso a máquina fique sem energia. Muitos computadores usam a memória CMOS para armazenar a hora e a data atualizada. A memória CMOS e o circuito de relógio que incrementa o tempo registrado nela são alimentados por uma bateria pequena. A CMOS é aquele caso da bateria do Windows. Quando o seu Windows está com a hora desregulada, o CMOS ele guarda essa hora e a data atual. Se a bateriazinha que alimenta o CMOS ficar sem energia, essa hora vai ficar toda bagunçada. Memória flash é bastante usada como meio de armazenamento em dispositivos eletrônicos portáteis.
Ela serve como um filme em câmeras digitais e como disco em reprodutores de músicas portáteis. Agora um pouco sobre discos. Discos são HD, SSD atualmente. O acesso a eles é mais lento. A informação é escrita em círculos concêntricos. Aqui na imagem 1.10 mostra um disco e tem a cabeça de leitura escrita e meio que o disco gira e essa cabeça ela faz uma gravação ou uma leitura. A memória virtual pode permitir executar coisas mais pesadas usando o disco. A RAM se torna uma cache que manda coisas para o disco. Quem cuida dessa parte é o MMU, Memory Management Unit. É basicamente aquela situação de que dizem que dá para executar um software e estender a memória RAM usando o disco. Basicamente, o que é que a RAM se torna um cache de informações do software que manda alguma coisa para ser executado nessa memória, quando ela está meio que sobrecarregada. Dispositivos de entrada e saída. CPU e memória são os únicos recursos que o SO precisa gerenciar. Dispositivos de entrada e saída consistem em um controlador e um dispositivo em si. O controlador, como a gente viu na imagem introdutória, é um conjunto de chips que controla os dispositivos e aceita comandos do sistema operacional. Dispositivos de entrada e saída possuem drivers que se comunicam com o controlador. O drive passa essa instrução do controlador para o SO e recebe instruções do controlador. Ou seja, temos o controlador, o SO e o dispositivo. O dispositivo ele usa esse drive para mandar informações para o SO. E drivers eles são executados em modo núcleo. O controlador de interrupção comunica ao SO quais processos serão interrompidos. Ou seja, é um controlador que meio que diz para o SO quando uma ação vai ser executada de um dispositivo de entrada e saída, quando uma digitação parou ou algo nesse sentido. Há 3 maneiras que o drive pode ser colocado no núcleo. A primeira é religar o núcleo com o novo drive e então reinicializar o sistema. A segunda maneira é adicionar uma entrada em um arquivo do sistema operacional dizendo que ele precisa do drive e então reinicializar o sistema. O Windows funciona dessa maneira: instalar sem reiniciar nada. Até hoje eu não vi se é possível instalar um drive e ele funcionar direitinho sem reiniciar nada. Mas geralmente você instala um drive, reinicia o seu computador e ele está funcionando. A CPU pode desabilitar sinais de interrupção, significa que se a CPU receber um sinal de interrupção, ela pode desabilitar. Quando ela for habilitada, quando o sinal de interrupção for habilitado, ela vai voltar e vai executar determinada ação. Dispositivos de entrada e saída. Os passos para iniciar um dispositivo de entrada e saída estão na figura A e obter uma interrupção. Unidade de disco passa pelo controlador, passa por o controlador de interrupção e depois vai para a CPU. E caso não tenha um controlador de interrupção, caso a ação não esteja sendo interrompida, vai direto da CPU, vai direto para o controlador de disco. Barramentos. Os computadores atuais possuem vários sistemas de barramento. O principal são barramentos PCI. Outro tipo de barramento são USB, PCI, SCSI, Small Computer System Interface. O SO precisa saber quais dispositivos estão conectados ao computador e configurá-los. E para isso ele usa os barramentos. Barramentos basicamente são conexões que você conecta aos seus periféricos. Levando para esse lado. PCI é uma entrada que você conecta e liga um dispositivo. O USB da mesma forma, você consegue plugar, por exemplo, um pendrive e conectar um dispositivo no seu computador. Ou um teclado atualmente, ou um mouse por pendrive. Pelas entradas USB, na verdade. Plug and Play é uma nova forma de conectar as coisas, desde que o SO saber sobre as entradas e saídas diretamente. E atribui alguns níveis de interrupção. Inicialização do SO. Quem cuida da inicialização do SO, do sistema operacional, é a BIOS, que é a Basic Input Output System.
A BIOS fica em uma memória RAM flash não volátil. Pode ser atualizada pelo sistema operacional quando há erros. Basicamente, por exemplo, o Windows ele consegue, em algumas atualizações, atualizar a BIOS também. Escreve na tela, configura dispositivos de entrada e saída básicos, varrendo todos os barramentos. Ou seja, a BIOS ela consegue colocar algumas informações na tela quando inicializa. Configura os dispositivos de entrada e saída que estão conectados à placa. E para isso varre todos os barramentos. Faz o sistema executar a partir de um disco rígido, lendo uma partição ativa, ou seja, a BIOS, ela, para inicializar, ela tenta buscar algum sistema operacional que está instalado na sua máquina e então inicializar esse sistema. O SO consulta a BIOS para conseguir informações de configuração. O SO carrega os drivers no núcleo da BIOS, no núcleo, na verdade, e inicializa processos e interfaces. Referências disso foi o livro de Sistemas Operacionais Modernos de Andrew S. Tenenbaum. Obrigado, espero que esse vídeo tenha ajudado e é isso.